Então, vou retomar a explanação e, para objetivar, vamos falar então da Operação Abafa, para que isso fique bem claro, que ela se operou em 3 etapas. A primeira das etapas, na primeira viagem, quando surgiu o nome de um político, no caso foi o nome Bornhaus, foi desacelerado. Na segunda, quando eu quebrei o sigilo bancário da conta Farol da Colina, ou Beacon Hill, do doleiro Aníbal Contreras, de Nova York, que apareceram diversos nomes, o nome da conta Tucano, como noticiado pela imprensa, e diversos outros nomes coincidentes do político. E a terceira foi quando se deu início como não tinha por onde correr, eu me socorri à imprensa para denunciar que estava havendo um cerceamento do meu trabalho, né, pelo jornalista Boris Casoy. Teve a CPI, começou a CPMI do Banestado. Infelizmente, a CPI também não produziu nada, embora uma boa parte dos políticos, que ali tinham políticos sérios ali participando, mas no conjunto, o lado mal intencionado venceu, tá? E nada foi concluído e nada foi investigado. E ainda teve essa obtenção de uma lista dos beneficiários já ali da conta Beacon Hill, com o nome de diversas autoridades brasileiras, que vieram para a CPI, mas não vieram para o inquérito policial. Tá? Tanto é que não foi dado sequência na investigação desses nomes. E a última fase da Operação Abafa foi a mais sórdida de todas. Foi a que eu chamo de cortina de fumaça. Essa ninguém sabe, ninguém nunca conseguiu interpretar de maneira correta, e eu vou dizer na minha forma de ver, sem desmerecer o trabalho dos colegas que me sucederam na investigação do caso Banestado. Após o meu afastamento do caso, forçadamente afastado das investigações do caso Banestado, por ordem, na época, do ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, do PT, Ele próprio na CC5, delegado Castilho, ele próprio na CC5. Acatada pelo diretor-geral à época, Dr. Paulo Lacerda, embora sem qualquer juízo, a única coisa que eu critico em relação ao diretor da época foi a subserviência, talvez por um excesso de hierarquização. Era um bom funcionário, atendia bem aos seus superiores e atendeu aos comandos, mas não percebeu que aquele não era o momento. Ele teria que ter se rebelado contra o tipo de ordem que estava sendo dado, para que não se continuasse o rastreamento internacional. Um absurdo. É algo parecido de você estar investigando um homicídio, está no rastro do cadáver, com tudo ali para localizar, para materializar o crime, e de repente vem uma ordem superior, opa, agora vamos dar uma parada, não precisamos mais procurar vamos sair dessa etapa, deixa o cadáver de lado, não precisamos encontrar, vamos ouvir testemunha. Aí o que se fez? Inventou-se, idealizou-se uma operação chamada Farol da Colina, no que pese ter sido uma operação muito bem feita, com prisão de doleiros, etc. Na minha opinião pessoal, é óbvio, sem desmerecer o trabalho dos colegas que fizeram bem feito a operacionalização dessa operação, a operação da Farol da Colina, em vez de focar no rastreamento que estava pela metade ali nas contas de Nova York, dentre elas a conta do banco Chase em Manhattan, conta Beacon Hill e a conta Tucano, que era uma subconta, só para dar um exemplo, né, e diversas outras contas, trouxeram o trabalho de volta, a investigação de volta para dentro do território nacional e foram investigar os doleiros. Aí perdeu-se a materialidade do crime, pois o rastreamento foi interrompido e nos próximos 10 anos não foi retomado. Tá? A Lava Jato, que é um mero desdobramento do caso Banestado, tá? É um mero desdobramento, um sucesso de operação. Então, de parabéns todos os seus participantes. Tá? Em relação ao juiz Sérgio Moro, eu, na minha opinião pessoal, tocou bem. A questão do intercept, daquelas conversas, na minha opinião pessoal, a conversa entre juízes e procuradores, ou conversa entre juízes e advogados, na cultura brasileira, é mais ou menos aquilo ali, não dá para julgar, tá? Sem contar o fator humano, que em um certo momento ou outro há um envolvimento pessoal, e às vezes não estou aqui para
para julgar. Quanto ao julgamento do juiz Sérgio Moro, dos processos do Banestado, eu pessoalmente tive com ele pelo menos uma dúzia de vezes. Sempre achei um juiz que atuou corretamente, não tenho a menor suspeita de parcialidade naquele julgamento, no que pese os comentários, o juiz era partidário, o juiz era de direita, isso... Obviamente, doutor Castilho, que o senhor pode falar aqui o que o senhor achar e a gente está aqui para ver a sua opinião, mas eu preciso registrar a minha divergência nesse tocante muito forte. O senador Requião acho que diverge um pouco também dessa suposta imparcialidade do Sérgio Moro. Uma observação, depois eu volto, porque é importante isso. A observação é o seguinte, no Banestado, o juiz Sérgio Moro não fez as condenações simplesmente porque a materialidade não estava caracterizada. No próprio processo do Paulo Salim Maluf, salvo engano, houve algumas alegações do tipo, embora houvesse nome e toda a qualificação pessoal do investigado, a defesa disse o seguinte, mas cadê o cartão de autógrafo da conta bancária final, que era no fim do rastreamento? E houve uma absolvição naquele processo específico, se eu não estiver enganado, por falta de prova. Não houve materialidade, porque o rastreamento foi interrompido. Então, quanto ao Sérgio Moro, essa observação eu fiz questão de dar, porque eu ouço muito falar. E outra coisa, não é o juiz que dá o rumo das investigações, é o delegado de polícia, acompanhado pelo procurador ou pelo promotor. Tá? O juiz ele acaba sendo inerte, ele colabora, sim, entendendo a importância e concedendo as ordens para busca, para apreensão, para quebra de sigilo, etc. Mas quem dá o rumo das investigações, no meu caso, sempre fui eu, como delegado, e meus colegas também atuam da mesma forma. Então, é uma injustiça querer dizer que o juiz fez. Tá? Não quero estabelecer juízo de valor, foi necessário fazer esse comentário. Voltando à Operação Abafa. Doutor Castilho, eu agradeço o senhor ter feito essa observação, porque eu mesmo sou alguém que enxergava aí alguma negligência, imprudência, imperícia, ou saberá o que é lá, por a instrução ter sido deficitária, deficiente, levando a absolvições por falta de prova, ou na primeira instância, ou no TRF4, ou depois anulação de condenação no STJ, STF, etc. Mas então, o senhor traz uma explicação com a qual eu me satisfaço. Por mais que eu não tenha nenhuma simpatia pelo ex-ministro e juiz Sérgio Moro, qualquer pessoa que me acompanha sabe disso, aqui a gente tem um compromisso intelectual com a verdade. Então, nem que ele quisesse, como o Márcio Tomás Bastos tirou você de Nova York para que você não pegasse a lista com os beneficiários finais, isso impediu que fosse configurada a materialidade do crime. E aí, por conta disso, nem que ele quisesse, se ele seguisse a lei, ele poderia condenar. Agora, eu quero lembrar o seguinte também. Então, esse era o Sérgio Moro do Banestado. O Sérgio Moro da Lava Jato é aquele que condenou o ex-presidente Lula sem, aí eu estou dando a minha opinião, eu que tenho formação jurídica, embora a área penal não seja a minha especialidade, mas a opinião dos maiores penalistas do Brasil, da jurisprudência pacífica. Também não houve materialidade naquele caso do triplex, a gente não viu ato de ofício e outras coisas. Ele inovou, inclusive, disse, não precisa de ato de ofício para configurar corrupção, o que vai contra não só a doutrina majoritária, como também a própria jurisprudência pacífica, né, dos tribunais. Mas então, não haver materialidade foi um óbice para a condenação lá atrás, mas não foi um óbice na condenação do ex-presidente Lula. Então a gente precisa também registrar essa contradição. Só isso que eu queria registrar aqui, mas agradeço muito pelo senhor ter me dado a oportunidade de rever a minha colocação lá atrás, que teria havido negligência, imprudência, imperícia, ou saberá lá o que, por ele não ter reunido os elementos que permitissem condenações sólidas lá no Banestado, doutor Castilho. Foi importante eu falar isso, porque eu convivi com ele com um certo período. Até participei dele num seminário internacional em 2005, onde procuradores americanos vieram palestrar, etc. E eu, pessoalmente, no Banestado, não tenho críticas. Achei a atuação dele sempre dentro do esperado. É isso que eu queria registrar, mesmo porque a gente ouve muito se usar o caso Banestado para dizer que ele era partidário e não condenou no Banestado. Não condenou no Banestado porque o rastreamento foi interrompido. Foi interrompido na maior disfarçatez pelo ministro da Justiça à época, Dr. Márcio Tomás Bastos, no que pese ele não está aqui para poder responder hoje. Tá? Mas eu tenho que colocar a minha verdade.
foi interrompido e criou-se uma cortina de fumaça, que foi a Operação Farol da Colina, da qual eu não comandei, foi comandada por outro delegado, para trazer de volta a investigação do caso Banestado para o Brasil e perder-se definitivamente o rastro que já tinha sido começado no mapa da corrupção estabelecido pelo laudo 675, produzido por mim e pelos peritos, em Nova York. Tá? Foi uma oportunidade única ali, a gente reuniu provas contundentes, e ali você tinha o batom na cueca, usando uma expressão mais informal. Ou seja, pegou todo mundo, estava todo mundo lá, era só investigar. Mas foi bom, porque mesmo com esse abafa todo, aquilo ali foi o primeiro avanço, começando com o Dr. Celso III, quebrando o sigilo das contas de forma muito corajosa, e depois ali em Nova York, a gente indo para cima, não admitindo interferência, foi isso que eu fiz. No que pese minha carreira ter sido encerrada, tá? E o que mais me estranhou é que os colegas de profissão, ao invés de me apoiarem, tá? Se acovardaram. Por diversas vezes eu perguntava para os meus superiores, para os meus colegas, para os meus pais, e o rastreamento, pessoal, parou e não vinha a resposta. Quem assumiu o inquérito mãe? Cadê o rastreamento do Banestado, o rastreamento internacional? Por que se parou? Nós entregamos tudo mastigado, prova por prova, nome por nome, chegava até em presidente da República, assessores, estava todo mundo lá, uma prova contundente. Foi abafado na CPI, foi abafado dentro da Polícia Federal e, por outro lado, paralelamente a isso, o governo petista começou, naquela mesma época, a fomentar o Departamento de Polícia Federal com verba, etc., e operações. Tá? Mas, naquele momento, o foco era o rastreamento internacional, que foi deixado de lado. Aquele mapa, aquele roteiro contra a corrupção, macro-corrupção, foi perdido. Perdeu-se 10 anos. E outra coisa, só para entender, esse banco de dados, que é o laudo 675, ele se tornou a base do Serviço de Inteligência Financeira criada depois no Ministério Público Federal, e ele é a base de todas as outras investigações do crime financeiro brasileiro nos 10 anos, como Castelo de Areia, Satyagraha e outras mais. Delegado Protógenes se baseou exclusivamente nas produções dos relatórios do Banestado para investigar banqueiro Daniel Dantas. Paulo Maluf foi condenado exclusivamente. E a maioria das grandes investigações financeiras só com aquela parcial prova produzida em Nova York. Por que não se terminou o rastreamento? Porque estávamos e pretendemos não mais estar num país comandado por corruptos. Tá? E esse estigma tem que ser quebrado. Tem que se entender o seguinte, a corrupção ela é o crime dos crimes, ela inviabiliza a Constituição do Estado de Direito e o império da lei. Ela está acima do crime organizado, do crime violento. Você precisa combater a corrupção. Sem a corrupção, não se tem Estado de Direito. Sem a corrupção, a Constituição é letra morta, é virtual. Naquele momento ali, quando em Nova York nós nos rebelamos contra a orientação, que eu peguei o telefone, liguei para um jornalista e falei, vamos, pode pôr no ar, pode soltar, está sendo abafado. Ali foi uma insurgência contra o status quo. Tá? Demorou 10 anos, a Operação Lava Jato veio, foi muito bom, um desdobramento muito bom, no que pese todas as críticas, foi muito necessário. A nossa democracia está amadurecendo, com certeza as instituições estão fortes, tá? E o trabalho jornalista e o jornalismo investigativo brasileiro também está a todo vapor. Continuando dessa forma, com certeza a gente caminha o estabelecimento de uma democracia real dentro de um país com instituições fortes. É mais ou menos isso aí, sabe? E eu acho que estamos no caminho certo.